Graça e paz, irmãos. Irmãos, é uma coisa interessante que a gente tem que observar. No livro do Apocalipse, são duas vezes que a porta do céu é aberta. Ela é aberta no capítulo 4 e depois ela é aberta no capítulo 19, no versículo 11. Muito interessante isso, né? Por quê? Porque quando a porta se abre no capítulo 4, ela se abre para o arrebatamento da igreja. Diz assim: depois dessas coisas, que coisa? Depois da fase de Laodiceia, que é a fase que nós estamos vivendo hoje no livro do Apocalipse. Nós estamos vivendo na Laodiceia. Então, depois dessas coisas, depois da fase de Laodiceia, então João estava lá na terra, né, recebendo a revelação, na ilha de Pátimo. Olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, ou seja, o céu se abre. Isso aqui deve ser estudado em conexão com 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 em diante. Porque o Senhor mesmo descerá do céu. O Senhor desce até as nuvens, até o céu atmosférico. Então ele chama a igreja, ele arrebata a igreja. Depois dessas coisas eu olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. Ou seja, arrebatamento. O arrebatamento de João aqui, ele representa o arrebatamento da igreja. Muitos não vão morrer até o dia do arrebatamento. Da mesma forma que João permaneceu vivo. João tipifica então os crentes que vão estar vivos no dia do arrebatamento. Sobe aqui. Então João sobe e mostrar-te-ei as coisas que depois destas deve acontecer. Ou seja, as coisas que vão acontecer na terra após o arrebatamento da igreja, que é o capítulo 6 em diante, onde inicia a grande tribulação. Então a igreja agora, ela passa a estar no céu. Eu fui arrebatado e logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Então aqui João, ele representa então a igreja arrebatada. Então a primeira vez que o céu é aberto aqui, o céu é aberto para que a igreja entre. O céu é aberto aqui para o arrebatamento da igreja, o arrebatamento pré-tribulacionista. Isso é fato incontestável. Porque a grande tribulação ela só começa no 6 e o arrebatamento é no 4. Então o arrebatamento ele é antes do anticristo. O anticristo ele só aparece no 6. Ou seja, o anticristo ele é pós-arrebatamento. O arrebatamento acontece no capítulo 4 e o anticristo se manifesta no 6. Isto é fato incontestável. Deus é um Deus de ordem. Está aqui na ordem dos eventos que vai acontecer. Primeiro vai vir o arrebatamento, depois vem o anticristo. O arrebatamento acontece no capítulo 4, o anticristo se manifesta no 6. Então aí agora a igreja vai estar no céu. Durante esse período dos 7 anos, a igreja vai estar no céu, né? Então a partir do capítulo 4 e diante, a igreja não aparece mais no Apocalipse. Por quê? Porque a igreja não está na grande tribulação. A igreja está fora da tribulação. Então, primeira vez que a porta se abre no céu, ela abre para a igreja subir para o céu. É Apocalipse capítulo 4. A segunda vez que a porta do céu abre, é para a igreja voltar com Jesus. É o Apocalipse 19, versículo 11. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Ou seja, Jesus agora ele está voltando na sua segunda vinda, na cidade de Jerusalém. Aqui é parousia, Jesus está voltando em Jerusalém. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com injustiça. Isso aqui é Jesus. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tinta, tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Este é Jesus. Então, a segunda vez que o céu abre, ele abre para Jesus voltar com a igreja. Ele leva a igreja no capítulo 4 e volta com ela no capítulo 19, no versículo 11. E seguiam-no os exércitos no céu. Aqui
e seguiam-no os exércitos no céu. Aqui é uma referência. Aqui, ó, e seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Isso aqui é a igreja arrebatada. Isso aqui não é anjos. Isso aqui não é anjo. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então aqui, Jesus está voltando com a igreja. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Esse linho fino, branco e puro, vestidos de linho fino, branco e puro, é a igreja. Onde que está escrito isso? O próprio Apocalipse se interpreta. A Bíblia se interpreta. Olha o versículo 7 do capítulo 19. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa já se aprontou. Ou seja, a igreja, a esposa de Cristo. E foi-lhe dado que se vestir de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então aqui é a igreja. É a igreja. No versículo 14 fala: seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Isso aqui é a igreja que volta com Cristo. Versículo 9: disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, meus irmãos, a segunda vez, então, primeiro o céu abre para a igreja subir no capítulo 4, e o céu abre para a igreja descer com Cristo no capítulo 19. Então as únicas vezes que o céu abre duas vezes. Ele abre para a igreja subir no capítulo 4 e abre para a igreja descer com Cristo no capítulo 19. É muito interessante isso. Os pós-tribulacionistas falam que isso aqui são anjos, mas aqui a Bíblia é muito clara. A Bíblia é muito clara, aqui não é anjos. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestir de linho fino. Então aqui você vê que não há arrebatamento aqui, então não tem arrebatamento no final da grande tribulação. Se a igreja fosse arrebatada no final da tribulação, o Apocalipse 19 aqui mostraria arrebatamento. Aqui não acontece arrebatamento, pelo contrário, ele está voltando com a igreja que ele arrebatou há 7 anos atrás. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo abençoe a todos. Analise o texto com cuidado e você vai ver Apocalipse 19, quando Jesus volta com a igreja, na segunda vez que o céu abre, não acontece nenhum arrebatamento. Por quê? Porque não tem arrebatamento no final da grande tribulação. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.